Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Farei hoje a correção de algumas questões que contemplam as funções do que. Então, questões recentes retiradas da banca VUNESP. A primeira questão é de nível superior. Considere as passagens. Relatório publicado pela empresa de pesquisas Gallup afirma que as pessoas estão mais tristes, mais irritadas e mais preocupadas do que nunca. Então, nós já vimos aqui que o que está em destaque. Por meio da realização de mais de 150 mil entrevistas com adultos que vivem em mais de 140 países. Então, é muito interessante, quando se trata do que, você compreender esta função que ele exerce. Neste caso, vai ser uma conjunção, ele vai ser também um pronome relativo. Então, vamos ver. Analisando os termos destacados, é correto afirmar que eles determinam a relação entre orações subordinadas e os três expressam o sentido de comparação. Vamos ver se está comparando. Relatório publicado pela empresa de pesquisas afirma que as pessoas. Então é interessante, quando esse termo aparecer o que, você já sabe, a VUNESP, ela gosta muito de cobrar esta conjunção integrante. Então, tente substituir a oração que começa com o que por isso. Relatório publicado pela empresa de pesquisas afirma isso. Então, pode substituir por isso, você já sabe. É uma conjunção integrante. Então, já vimos aqui esta primeira função do que. Quando se fala em conjunção integrante, você vai se lembrar que é aquela conjunção que dá início a uma oração subordinada substantiva. Subordinada substantiva. Aí você vai se lembrar da substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva e outras. Então ficou mais fácil, já sabemos. Então, neste caso aqui, as três expressam sentido de comparação. Vamos ver a próxima. Por meio da realização de mais de 100... Não, voltando aqui ainda a primeira, que as pessoas estão mais tristes, mais irritadas e mais preocupadas do que nunca. Então, você vai ver, então está comparando, né, que hoje elas estão mais preocupadas do que antes. Mas as três, e vamos ver a outra, por meio da realização de mais de 151 mil entrevistados com adultos. Olha aqui, um substantivo. Apareceu aqui esse substantivo, você vai compreender que este que ele está retomando a palavra anterior. Então, ele veio justamente para dar uma coesão aqui. Então, com os adultos que vivem em mais de 140 países. Então, sempre que ele estiver retomando o termo anterior, você já sabe. A função dele é o quê? Pronome relativo. É mais fácil de você compreender. E com esta dica também do isso aqui para a conjunção integrante, não fica difícil. Então, as três expressam sentido de comparação? Não. É correto afirmar que eles marcam a ênfase dada a cada enunciado, sendo que o primeiro deles expressa o sentido de causa? Não, nós já vimos que é o quê? Uma conjunção integrante, não é causa. São termos de reforço e por essa razão figuram nos enunciados sem lhes conferir sentido. Então poderia retirar quando fala, ele está ali só para reforço, realce, você poderia retirar? Não, eles exercem funções importantes dentro, eles não podem ser retirados. Hierarquizam as informações nos enunciados e os três expressam sentido de explicação. Os três que ali estão expressando sentido de explicação, já vimos não. Um é integrante, o outro pronome relativo, então podemos descartar. Organizam a relação entre as orações, sendo que o último deles expressa sentido restritivo. Então, vale você compreender que esse pronome relativo ele vai dar início a uma oração subordinada adjetiva. Aí você vai se lembrar de que as adjetivas elas se dividem em adjetiva restritiva. Restritiva é aquela que vem sem vírgula. Eu sempre faço isso aqui. O R vem perto do S, então restritiva sem vírgula. E a explicativa é aquela que vai vir com vírgula. Então aqui o C vem perto do E. Então memorize. Então, o último delas expressa sentido restritivo, correto. Tem vírgula aqui? Não, voltando aqui, ó, o último que? Com adultos que vivem. Como não tem vírgula, nós temos um pronome relativo, ele dá início a uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, por isso, a alternativa E está correta.
O termo que em destaque nas frases contribui para expressar ideia de consequência na alternativa. Então, lembrando, tem aquela relação de causa e consequência. Então, vamos escrever aqui. Causa vem primeiro, não é isso? E a consequência vem depois. Então, aqui nós temos o quê? Uma relação de causa e consequência. Então, vamos compreender. Deixei aqui primeiro parágrafo, segundo, mas não preciso voltar ao texto, é uma questão de gramática pura. Como pássaros mansos que abandonassem o poleiro no ensaio de voo. Então, aqui nós temos o que. Esse que aqui é o que está em destaque nas frases. Então, nós temos o que? Este que, olha aqui, ó. Como pássaros mansos que abandonassem. Então, este que ele está retomando o termo anterior. Então, se ele está tomando o termo anterior, você já sabe. Ele tem uma função de pronome relativo. E nós queremos lá o quê? Uma função de consequente. Fascinava-o como pródigo mecânico que era. Também, então, se está retomando o termo anterior, então você pode observar que não expressam a ideia de consequência. Cabecinhas espiando, mas tão minúsculas que não davam impressão da realidade. Então, o que você pode observar? O tão que. Quando aparecer tão que, você já sabe, expressa uma ideia de consequência. Então, você pode ver que primeiro espiavam, mas para depois ter a percepção de que as cabeças eram minúsculas que não davam impressão da realidade. Mas aqui ficou fácil, sempre que aparecer tão que, você já sabe, ele está expressando uma ideia de consequência. A menina tirara a mesa e fora à porta. Porta, olha aqui, está remetendo ao termo anterior, então não pode ser consequência. Embora soubesse que o vento, aí você já sabe, embora soubesse isso. Então, pode substituir por isso a oração que inicia com o que você já sabe. É uma conjunção integrante. Conjunção integrante é aquela que vai iniciar as orações subordinadas substantivas. Então, aqui a alternativa C está correta. Então é isso, concurseiro. Se gostou da nossa aula, se inscreva no nosso canal e um bom Natal para vocês e um feliz e próspero ano novo. E lembrando que em 2021 estaremos juntos aqui também no nosso canal com muita correção de questões para vocês.